Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Andriele, da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Antes de começarmos, quero perguntar uma coisa. Quem aqui gosta de ouvir histórias antes de dormir? Aposto que muita gente já pediu para a mamãe, o papai ou até mesmo a vovó para contar só mais uma historinha. Pois é, hoje vamos mergulhar no mundo dos contos. Mas cuidado, não vale dormir no meio da aula, hein? Eu prometo que será tão divertida que vocês vão querer ouvir até o final. O conto é um tipo de história muito especial. Ele é curto, não é longo como um romance, mas mesmo assim consegue nos fazer sonhar, sorrir, ter medo ou até dar gargalhadas. O conto é como uma caixinha de surpresas. Lá dentro tem personagens, aventuras e um final que pode nos surpreender. Ele precisa de poucos personagens, geralmente só alguns, mas esses poucos já são capazes de viver situações marcantes. Todo conto tem 3 partes importantes. Primeiro, vem o início ou introdução, onde conhecemos os personagens e o lugar onde a história vai acontecer. Depois, temos o meio ou desenvolvimento da história, quando surge o problema ou desafio da narrativa, algo que precisa ser resolvido, como o príncipe que virou um sapo, como vai resolver essa situação? O lobo que está derrubando as casas dos 3 porquinhos, como será resolvida essa situação? E o lobo se disfarçando de vovozinha para enganar a Chapeuzinho Vermelho, como será resolvida essa situação? Tá vendo que essas 3 histórias possuem em seu desenvolvimento um problema ou um desafio a ser resolvido? E por último, o fim ou a conclusão da história, onde descobrimos a solução, o desfecho que pode ser feliz, triste, assustador ou até engraçado. A construção de um conto pode ser comparada com uma viagem. Primeiro, a gente prepara a mala, arruma a família e embarca em uma viagem. Depois, enfrentamos aventuras, passamos por caminhos que nem sempre são retos, podem ser tortuosos e cheios de desvios. E por último, temos a chegada ao destino, o tão sonhado lugar desejado ou situação esperada e sonhada. Mas vamos pensar por que os contos são tão importantes. Primeiro, porque eles despertam a imaginação e a criatividade. Eles também nos ajudam a pensar sobre valores da vida. Nos ensinam lições que podemos usar para o desenvolvimento ao longo dos nossos anos. E como bônus, eles ainda nos divertem. Quando lemos ou ouvimos um conto, viajamos sem sair do lugar. É como se abríssemos uma porta mágica para outros mundos. Existem vários tipos de contos. Os contos de fada, por exemplo, são cheios de princesas, príncipes, magia e quase sempre terminam com final feliz. Quem aí já ouviu o conto de fadas da Cinderela ou da Bela e a Fera sabem bem disso. Já os contos populares são histórias que passam de boca em boca, de geração em geração. Aqui no Brasil, temos muitos, como as aventuras do esperto Pedro Malas Artes, que sempre enganava os mais fortes com sua inteligência. Já aprendemos bastante até aqui, não é mesmo? Descobrimos o que é um conto,
suas partes, por que ele é importante e conhecemos alguns tipos diferentes, mas ainda não acabou. Agora vamos continuar explorando outros tipos de contos, conhecer exemplos bem legais e aprender como nós também podemos escrever os nossos próprios contos. Preparados para a segunda parte dessa videoaula? Então fiquem atentos porque vem mais história por aí. Outro tipo de conto é o conto fantástico, que mistura a realidade com a imaginação. Acontece algo tão estranho que a gente fica sem saber se é verdade ou invenção. Por exemplo, imaginar que uma boneca de pano começa a falar e andar, como a Emília. Ou um boneco feito de sabugo de milho pode ser um grande filósofo, sábio e gramático, como o Visconde de Sabugosa, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, ambos criados por Monteiro Lobato. Isso é impossível na vida real, mas nos contos pode acontecer. Temos também os contos de terror, cheios de suspense e mistério, que dão até um friozinho na barriga. No Brasil, muitos já ouviram falar da Loira do Banheiro ou do Homem do Saco. Essas histórias assustam, mas fazem parte da nossa cultura popular e são contadas até hoje para provocar arrepios. Os contos de humor são escritos para nos fazer rir. Quem já ouviu alguma história cheia de confusão e engraçada? Esses contos usam situações inesperadas para divertir o leitor. Os contos infantis são feitos especialmente para as crianças. Eles usam uma linguagem simples, fácil de entender e geralmente trazem uma lição de vida. Mas não pensem que eles são apenas histórias antigas. Muitos autores modernos também escrevem contos maravilhosos para crianças. Por exemplo, uma grande escritora moderna de contos infantis é a Ruth Rocha, que escreveu o livro Como Se Fosse Dinheiro, um conto que fala de forma divertida sobre o valor do dinheiro e nos faz refletir sobre como lidamos com ele. Vou te contar um breve resumo deste conto. Nele é relatado que todos os dias, na hora do recreio, Catapimba comprava um lanche, mas o seu Lucas, o dono da cantina, lhe dava sempre uma bala no lugar do troco, dizendo: "É como se fosse dinheiro." Catapimba foi ficando cansado daquilo, porque ele queria seu dinheiro de volta, não bala, chicletes. Então, ele teve uma ideia. Levou uma galinha para pagar o lanche e disse para seu Lucas: "É como se fosse dinheiro." Foi uma confusão quase sem fim. Outra autora de contos infantis modernos é Cláudia Werneck. Ela escreveu Não Somos Figurinhas, que traz uma mensagem muito importante sobre respeito às diferenças e inclusão, mostrando que cada pessoa é única e especial. Os contos infantis modernos ajudam as crianças a pensarem sobre o mundo em que vivem, aprenderem valores e ainda se divertirem com histórias interessantes e cheias de significado. Não podemos esquecer dos autores brasileiros que escreveram contos maravilhosos. Monteiro Lobato é um exemplo, que criou o Sítio do Pica-Pau Amarelo com personagens inesquecíveis como Emília e Visconde de Sabugosa. Temos também Machado de Assis, que escreveu contos famosos como A Cartomante, cheio de mistério e reflexão. Mas afinal, como se escreve um conto? Parece difícil, não é mesmo? Mas não é.
primeiro você pensa nos personagens e no lugar onde a história vai acontecer. Vai ter uma princesa, uma bruxa, um dragão? Vai acontecer em um castelo, uma torre, ou um mundo encantado? Depois, você cria um problema ou uma situação interessante que eles terão que enfrentar. Por exemplo, vai ficar presa em uma torre? Vai perder o seu sapatinho de cristal? Ou vai espetar o dedo em alguma roca? Por fim, invente uma solução, um final que pode surpreender ou ensinar algo. É como brincar de inventar um mundo em poucas páginas. Por exemplo, o caçador que expulsa o lobo mau, o lobo que cai em um caldeirão fervente, ou o príncipe e a princesa que se casam e vivem felizes para sempre. E assim chegamos ao fim dos nossos estudos sobre o mundo dos contos. Vimos que eles são curtos, mas cheios de emoção, que podem ser engraçados, mágicos, assustadores ou simplesmente encantadores. Descobrimos que o conto tem início ou introdução, meio ou desenvolvimento e fim ou conclusão, e que nós também podemos criar nossas próprias histórias. Então, crianças, que tal usar a imaginação e inventar um conto só seu? Lembre-se, quem lê e escreve histórias consegue viajar pelo mundo da imaginação. E agora, hora de soltar a criatividade. Mas calma, nada de pedir para virar príncipe ou princesa, ou um ogro ou um sapo no recreio, hein? Combinado? Se quiser aprender mais, é só dar um pulinho no portal Conexão Escola. Você verá que tem muitos conteúdos te esperando por lá. Por hoje é só. Tchauzinho!